Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo assuntos sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Go Podcast. Hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez a nutricionista Gabriele Reis. Tudo bom, Gabriele? Tudo bom, o prazer é meu também estar aqui, tá contribuindo e foi muito boa a outra experiência e espero contribuir em outro episódio, né? Claro, com certeza. Sempre é muito bom a gente falar sobre nutrição, que é algo que as pessoas estão bem interessadas, né? E Sim. que faz uma importância muito grande nesse mundo conturbado em que a gente vem hoje. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é bem interessante, que é metabolismo feminino e masculino. Por que emagrecer é diferente para as mulheres, né? Vamos falar aqui um pouco de metabolismo e a gente conversa muito aqui, o Gabriele, com profissionais que atendem mulheres, né, ginecologistas, obstetras, principalmente, eles são profissionais ali que a gente diz que o ginecologista é o gestor da mulher, né? Sim. Ele tem ali todo um trabalho para fazer com que a mulher tenha cada vez mais qualidade de vida. E eu venho observando, e isso eu aprendi aqui no podcast, como as mulheres, a natureza foi um pouco injusta com vocês mulheres. Por quê? Porque tem doenças que só acometem mulheres. É. E eu vejo muitas aqui, endometriose, adenomiose, a própria gestação em si, né, que não é uma doença, é claro, mas assim que existe toda uma mudança no corpo, uma mudança Muda psicológica totalmente. na vida da mulher, os hormônios, a menopausa, a menstruação, a fase que a mulher vira adolescente, Hum, toda essa é, Complexidade. complexidade, né, que só existe na mulher, É né, verdade. só existe na mulher. E aí agora mais um ponto que a gente vai tratar aqui, que é o metabolismo, Uhum. né? Assim que há uma diferença também na, na no emagrecimento, né? Na facilidade ou não de emagrecer. As mulheres também sofrem um pouco mais com isso, né? Sim. Que para o homem, e a gente vai explicar aqui. E aí, antes da gente entrar nessa diferença, né, do metabolismo da mulher para o metabolismo do homem, e também de ver como é que as mulheres podem, que com certeza nós vamos falar aqui, né, é, que isso também não é um problema, dá para a mulher também Já. se adaptar, né? O que é o metabolismo? Né? Eu queria entender, a gente fala tanto, né, as pessoas, meu metabolismo tá mais lento, meu metabolismo mais rápido, quando eu era mais jovem, meu metabolismo era melhor. E o que realmente significa o metabolismo? Pronto. Primeiramente, eu quis trazer esse tema porque eu gosto muito de falar da Hum, saúde da mulher, hum, né? Tanto no consultório, eu como nutricionista, e hoje estudante de medicina, também é a área que eu quero seguir ao hum, se formar, que é a obstetrícia, ginecologia. E perfeito. aí, eu não pensei duas vezes antes de trazer esse tema, Hum, né? Que é a saúde feminina e a complexidade que é tratar uma mulher, né? Todos nós somos seres únicos, mas sim. a mulher é assim muito único. Então, para a gente tratar uma mulher, a gente precisa entender tudo como funciona ali por dentro da mulher. E quando a gente fala de metabolismo, é tudo que envolve o funcionamento do nosso corpo, né? Então, para um órgão funcionar, para a gente se movimentar, tudo depende do metabolismo, né? Então, estou fazendo atividade física, estou gastando energia. Então, ali está tudo dentro do meu metabolismo, né? Que Hum, se chama metabolismo basal, que é o hum, que eu preciso para sobreviver, para funcionar, né? É uma espécie de máquina mesmo. Um carro, a gente precisa da gasolina para funcionar o carro. A mesma forma, a gente precisa desse metabolismo para funcionar o nosso corpo, os nossos órgãos, nossos afazeres mesmo do dia a dia. hum, Então, é isso que se trata o metabolismo. E quando a gente fala de metabolismo, e o metabolismo feminino e masculino, o homem tem aquele seu metabolismo mais alto, por toda a estrutura corporal do homem, e a mulher tem aquele metabolismo mais baixo, pela delicadeza mais de um corpo feminino, com hum, menos massa muscular, e tudo que a gente vai conversar aí ao sim, longo do podcast. perfeito. Então vamos para o metabolismo masculino, né? Assim, o fato de você ter mais massa muscular, ter uma estrutura óssea maior, ser mais alto, ter, né, uma estrutura física mais robusta,
isso faz com que o metabolismo seja mais acelerado. Sim, É sim. isso, o metabolismo basal que você falou aí, que é aquele metabolismo que acontece naturalmente no corpo. É isso? Exatamente, exatamente. O homem, ele tem todo um metabolismo mais acelerado por conta de estatura, densidade de corporal, massa muscular, né? Então, tem um metabolismo mais acelerado. Então, o processo de emagrecimento do homem é bem mais acelerado do que o metabolismo de uma mulher que Hum, tem menos quantidade de massa muscular, menos nível de testosterona. Então, o homem, ele sempre vai ter um metabolismo mais acelerado. E claro que vai depender isso muito do tecido muscular daquele homem, né? Tem muitos casos de sarcopenia, que Por que é a sarcopenia? sarcopenia é essa diminuição de massa muscular. Hum, Então, o paciente ele é um obeso sarcopênico, né? Quando ele tem um tecido adiposo muito alto e ele tem uma quantidade muito baixa de massa muscular. Então, é uma obesidade sarcopênica. hum, E aí também é difícil para esse homem. Então a gente não pode só olhar por esse lado. É fácil para o homem e difícil para a mulher. hum, Então depende muito da composição corporal desse homem, certo? hum. Então, assim, não independente, vamos dizer, é, o fato de ser homem ou ser mulher já tem essa diferença, né? Sim. Já causa essa diferença. Agora, quando o homem, e ainda falando do homem, ele tem, por exemplo, muito tecido adiposo, o metabolismo ele desacelera também. É Sim, isso? claro. O tecido adiposo em si, ele já é uma inflamação para o corpo. Então, Certo. se o indivíduo ele tá com o corpo inflamado, automaticamente você não vai funcionar da mesma forma, né? Seja no dia a dia, prática de atividade física, sono desregulado, um alto nível de cortisol. Hum, Então, tudo isso vai mexendo ali com o metabolismo até que o metabolismo basal desce. Mas o que pega mais é essa sarcopenia, esse nível de massa muscular baixo. Então, um homem que tem um tecido adiposo alto causa toda aquela inflamação, que era outro tema que a gente também ia sim, abordar aqui, abordar. né? A inflamação crônica é baixa. Né, que ao longo dos anos ele vai inflamar o corpo e ele vai ter uma inflamação crônica, não é aguda, como no caso de uma ferida. Ferir, Hum, tô ali com inflamação crônica, uma doença pontual, uma inflamação crônica, então, hum, uma inflamação aguda, perdão. hum. Então, é diferente essa inflamação crônica com o passar, essa inflamação pontual com o passar dos anos, ela vai ficando crônica, isso tudo mexendo com o metabolismo, né? Com o dia a dia mesmo do paciente. Então, o segredo aí para o homem é musculação, né? Massa Aumentar a massa muscular. muscular, né? E quanto mais massa muscular tem no corpo, mais testosterona. O exercício de força, a musculação em si, ela já aumenta os seus níveis de testosterona. Por Hum, isso que é tão importante a musculação, que é aquela atividade de força, de hipertrofia, hum. para estar estimulando a testosterona. Então, tanto para a mulher quanto o homem, é super importante a A musculação. testosterona também é um hormônio masculino, né? Que tem, assim, a mulher também tem, mas o homem, Dosezinha bem mais sutil. o homem tem uma dose maior e ela também ajuda no metabolismo. Sim, sim, com certeza. A testosterona, ela te promove força, ela te promove aquele vigor, né? Uhum, Aquela força muscular, aquela produtividade mesmo do seu dia a dia. uhum, Então, quando os níveis estão baixos, principalmente na mulher que já é muito sutil e aí tá mais baixo, desenvolve muito a questão de libido, que muita mulher hum, sente essa deficiência de libido, né? Aí quando a gente junta uma mulher que é obesa, que tem sarcopenia, baixa musculatura, uhum. tem uma qualidade de sono ruim, tem alimentação ruim, a libido dessa mulher vai lá para baixo. Então, é aí que a gente trabalha ali com a mulher, em juntar todos os pilares para que ela consiga ressuscitar mesmo, conseguir fazer atividade física, conseguir mudar ali sua rotina de Rotina. hábitos. Então, pronto, percebemos aí realmente que o homem é assim, é uma outra abordagem, Sim, né? Porque entrando agora no metabolismo da mulher, já o fato dela de ter um nível de testosterona menor já influencia, sim, muito. já influencia aí no metabolismo. O fato dela ter quantidade de músculo menor também já influencia. Então,
A diferença, assim, eu acho que mais básica está nessa diferença física, Uhum. né? E em relação aos hormônios, o que é que impacta em relação ao metabolismo e no emagrecimento, né? Assim, na tentativa de emagrecer das mulheres em relação aos hormônios que ela produz. A mulher é assim, trabalhar com a saúde feminina é entender que a mulher é feita de fases, né? Ah, E entender todas as fases, né? Que não se trata só do querer, é algo mais forte, é algo interno, né? Que modifica totalmente a sua capacidade mesmo de executar a atividade física ali. A mulher, ela tem basicamente 3 fases no mês, né? Uma uhum, fase que ela está radiante, que está com os níveis hormonais, assim, muito bons, hormônios que favorecem para isso, a mulher vai começando a baixar, começando a mudar esse ciclo dos hormônios, até que a mulher entra numa fase de pré-menstrual. TPM, né? O mais uhum, conhecido TPM. E aí vai começando os desejos alimentares, é chocolate, é tudo que ela precisa para subir serotonina, né? Que também é um hormônio, para dar bem-estar. Então ela quer algo que abrace. E até que vem a menstruação, que a mulher fica com o nível também de hormônios alterados, e aí fica mais retida, retenção mais inchaço corporal, tudo isso que acomete também o dia a dia e a produtividade dessa mulher. uhum, Né, até que acaba a menstruação e vem novamente a fase que a mulher tá mais radiante, mais quer fazer tudo, a produtividade está lá em cima. Então, a mulher, ela realmente é feita de fases uhum, onde ela muda ciclos e aí ela vai dependendo disso para poder executar o dia a dia dela, né? E é até legal trabalhar com essa parte hormonal, porque até um planejamento, exemplo, eu vou correr uma meia maratona, uma maratona ou uma prova que eu vou fazer. uhum, E aí eu marco ali no meu aplicativo, que a maioria das mulheres usam, né, esse aplicativo, para ver mesmo como é que tá o ciclo menstrual, se tá atrasado, se não sim. tá. E a partir dali você pode até programar para mulheres que são esportistas, né, que praticam corrida ou outro tipo de esporte. Pode até programar ali uma prova baseada no seu ciclo menstrual. Então, se eu tenho a minha TPM vem ali no dia tal. Aí eu vou escolher a minha prova, mas Depois, né? exatamente. Então, até nisso, a gente precisa trabalhar em cima de uma mulher, seja uma mulher atleta, Uhum. uma mãe, ou, né, a gente vai trabalhando aí. Assim, então são quatro, assim, você vai mudando cada mês esse ciclo que você falou, não é uma vez perdida, não, né? Não, São todos os meses, né? todos os Gabriela? meses. E assim, são dias muito curtos. Não é que eu fique 10 dias bem. Uhum. Então, são 4, 3. Então, Entendo. tipo, hoje tô assim, amanhã, né, já Diferente. tô totalmente diferente. Então, é algo muito forte. É algo hormonal que não tem como a gente mudar. Uhum. Claro que tem como manejar, né? Os profissionais, médicos, passam ali hormônios, né? Uhum. Focados nessa fase da mulher. Então, medicamentos mesmo, suplementação, suplementações mais específicas, que vão ajudar ali aquela mulher a enfrentar aquela fase mesmo de pré-menstruação, que é a TPM, e aí a menstruação em si, melhorar o fluxo menstrual, e aí conseguir passar por essa jornada, né? De uma forma mais leve Mas mesmo. não é possível. Então, assim, a gente já percebe realmente essa diferença, né? Assim, de como e aí a gente já entende que há uma diferença mesmo, assim, por exemplo, um exercício que um homem faz aqui e a mulher fazendo o mesmo exercício, para o homem vai causar um impacto mais rápido, Uhum, porque tudo nele tem que ser maior, né? sim. Assim, o corpo exige mais do que estava exigindo ali da mulher, então É. realmente o emagrecimento fica mais lento, Fica vamos mais dizer assim. balanceado, porque envolve, quanto mais massa muscular você tem, Hum, mais sua taxa metabólica é mais alta. Então, o seu processo de emagrecimento vai ser mais mais alto, alto. entendeu? Então, envolve isso e muitas outras coisas, né? Hum, Então, para a mulher é bem mais difícil. Quando a gente fala nesse sentido de
metabólica basal Hum, de um homem que tem uma massa muscular boa e sim. que não tem obesidade. Uhum. Ou um homem que tem obesidade, mas mesmo assim tem a massa Massa muscular muscular. boa. Entendi. Agora, quando esse homem tem obesidade e tem sarcopenia, Sarcopenia, né? Que isso, você falou. a gente já Aí, trata ali mais diferente, uhum, porque aquele homem precisa ganhar músculo também uhum, para subir a taxa claro, metabólica. claro. Tem um período na mulher, eu já conversei aqui algumas vezes sobre isso, que é a menopausa. Uhum, E na menopausa acontecem muitas coisas, né? sim, Muitas mudanças hormonais, né? A mulher, um dos marcos é que ela para de menstruar, sim, né? E aí dá uma dificuldade também, né? Na questão do emagrecimento. É verdade, assim, acontece há uma diferença de uma mulher em uma fase que ainda não passou pela menopausa, da mulher que está na menopausa. com certeza. Tanto pela mudança hormonal mesmo, Aham, natural, que acontece com as mulheres na menopausa, tendo que fazer reposições hormonais, sim. né, que seus hormônios estão baixos. Então, e também tem a questão que quando a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo a tal da massa muscular. Então, sempre envolve a massa É, muscular. sempre tem, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, que a maioria são mulheres, a Uhum. gente tem que ganhar massa muscular enquanto tá nova. Então, estoca mesmo massa muscular, porque com o passar dos anos vai degradando o tecido muscular. Perfeito. Então, isso vai acometer também esse processo de emagrecimento. Entendeu? Então, não só pelos hormônios. Então, não adianta só regular os hormônios, o médico, né? O Uhum. ginecologista ali ajusta seus hormônios, mas a massa muscular, que também promove uma alta taxa, metabolismo basal, Uhum. né? Então, a gente precisa trabalhar o conjunto, hormônio, massa muscular, o sono, tudo isso que faz esse processo de emagrecimento acontecer. Entendeu? Então a gente precisa mesmo trabalhar o conjunto, não só o hormônio em si. Então, a paciente que chega para você dos seus 20, 30 e poucos, a abordagem é diferente de uma paciente Totalmente. acima de 40, 45, 50 que está ali no período da menopausa. Totalmente, é totalmente diferente. Então, é reconhecer mesmo, é tratar a paciente como um ser único, Uhum. né, que tem suas limitações, que tem a sua, a sua As suas particularidades, né? exatamente. Uhum. E mesmo mudar ali, ajudar a mudar hábitos. E também são mulheres, muitas vezes, que ainda nem têm hábitos. Então, Uhum. tu imagina o quanto é difícil a gente mudar hábitos de uma pessoa mais nova, mais ali produtiva, né? Com aquele vigor bem mais alto. Agora, de uma paciente que já tá com os hormônios baixos, alterados, pouca massa muscular, não tem hábitos de alimentação, de atividade física, então é uma construção assim bem mais lenta. Perfeito. Conversei aqui com uma profissional uma vez e ela disse, ela era uma médica, ginecologista, ela disse assim, Crasso, eu digo para minhas pacientes para elas fazerem uma poupança de músculo. É. Ah, eles, mas não é a poupança do bumbum, não, é a poupança mesmo de armazenar, né? Assim, ela tem que ter um armazenamento de músculo. Exatamente isso aí que você falou, Uhum, porque com o tempo ela vai chegar um momento que ela vai precisar, vai. né? Que assim, que ela vai ter que mexer ali na poupança, né? Que ela vai ter que resgatar ali o investimento que ela fez Uhum, durante esses anos de acúmulo, né? É, porque ela disse, eu achei bem interessante, que quando e a gente só tem essa noção quando a gente chega na terceira idade, uhum, como a importância do músculo, né? Para todas as atividades que você vai tudo. fazer. E ela disse que a gente tem que se preparar para a terceira idade como se a gente estivesse se preparando para um deserto. Uhum, E se você vai, se você, Crasso, você vai passar uns dias no deserto, o que é que você faz? Você se prepara, você guarda alimento, você guarda líquido, você, né, se exercita para poder andar no sol, naquela escassez de ambiente, né? É a mesma coisa. sim. Então você vai para um ambiente que você vai estar escasso. E aí você tem que se preparar. E é agora, Uhum, né? é.
E é agora, assim, é nessa fase, os 20, 30, 40, você tem que ficar ali juntando para poder se preparando para esse momento. Isso aí que você falou faz muito sentido, realmente. E aí, para a mulher, é mais importante ainda, né? Tá certo que para o homem mas para a mulher, porque ela passa justamente por essa transição de vida que é aí na menopausa, né? Que Uhum. vai ocorrer essa, essa escassez. E aí, como é que você orienta as mulheres? É claro, como você já falou aí, né? Cada fase é uma fase, cada paciente é uma paciente, cada história é uma história, cada um tem as suas particularidades. Sim. Mas como é que você orienta em cada momento da vida da mulher? Além, claro, do exercício, que teve uma médica aqui que falou assim, Graça, eu passo musculação na prescrição. Uhum. A É. prescrição médica tem lá musculação tantas vezes por dia, por semana, tal, 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 porque é um remédio. Uhum. Musculação não é É um uma remédio. Tem que estar dentro de todas as atividades todas, físicas. né? Assim, então não é apenas estética. Não foi-se o tempo que musculação era estética apenas. Estética é Sim. uma consequência, né? Assim, mas o objetivo mesmo é realmente é criar o músculo, né? Assim, cultivar aquele músculo. Então, como é que você orienta, além, claro, dos exercícios físicos, na no estilo de vida, em termos de alimento, em termos de de rotinas, Uhum. né? Porque também não adianta você faz, fica até difícil você fazer uma atividade física, mas você não dorme direito, Sim, né? sim. Você dormir direito, mas você não se alimenta bem. Uhum. Aliás, se você não se alimenta bem, até dormir direito você não consegue fazer Uhum. atividade física, eu acho que está tudo ali muito interligado. Então, como é que você orienta como é o tipo de alimento, como é que Uhum. as suas pacientes devem se colocar, né? Aí Uhum. falando especificamente Da das nutrição, mulheres, né? da nutrição e das mulheres. Quando a paciente chega no consultório, eu sempre gosto de saber ao máximo o que essa paciente gosta de se alimentar, como é a rotina da paciente, para que o quê? Para que esse planejamento alimentar ele fique realmente personalizado, né? Então, o melhor protocolo é Hum. aquele que a paciente vai conseguir seguir. Né? Então não adianta eu passar um protocolo X, sendo que o Y que ela vai É. conseguir seguir, que é o que acontece com muitas pessoas, né? Não conseguem dar continuidade Uhum. a mudanças alimentares porque não gosta, exemplo da alimentação. Chega, falou para mim que não gosta de banana, vou lá no plano alimentar. Vou botar banana. Boto banana, todas as receitas possíveis com banana, panqueca, É. vitamina, tudo com banana. Ah. Então a gente precisa conhecer realmente o que é que o paciente gosta de comer. Mas assim, o que realmente constrói músculo é uma dieta, claro, ajustada, mas a gente pensa logo em proteína. Né? A Uhum. proteína, ela vai ajudar a construção muscular, junto, claro, com carboidratos, outros macronutrientes Ah, e os micros, né? Mas quando a gente lembra de músculo, a gente lembra de de proteína. proteína. Uhum. É porque quando a gente está no treinamento físico, principalmente de força, as nossas fibras musculares, elas estão todas juntinhas, né? Todas Ah, organizadas. Então, quando a gente vai e faz aquele treino de força, elas se rompem, se quebram, né? Elas ficam ali precisando ser nutridas. Então, a proteína, claro, junto com outros macronutrientes, vem para reorganizar e estruturar essas fibras ali que foram hum. destruídas. Então, a proteína tem que bater a quantidade de proteína. Tem que bater. Eu sempre oriento. Nunca, 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 nunca esqueça da proteína. Todas as refeições, coloca proteína. Coloca um ovo, coloca um frango, coloca uma proteína em pó, né? Que a gente vê muito São esses hoje. suplementos, É né? isso, whey Alimentares whey, protein, né? proteína do colágeno, proteína da carne, proteína da ervilha, do arroz. Então, são proteínas que a gente consegue trabalhar. Mas quando a gente fala de músculo, a gente sempre tem que orientar ali a Uhum. questão da proteína. Então, se uma dica que eu posso dar é proteína. Todas as refeições inclua proteína, seja fazendo dieta ou não, né? A Uhum. orientação em geral, incluir proteína em todas as refeições, fracionar com elas, né? E aí vale também, Gabriel, a gente ressaltar, porque muita gente quando está fazendo atividade física, principalmente musculação,
tem essa visão, né, da proteína, mas você também não pode deixar as outras substâncias deixarem de participar, né, da Sim, dieta, né, sim, que são os macronutrientes, né? hum, Que é proteína, carboidrato e lipídio. lipídios. Então, a gente tem que sempre lembrar de todos os macronutrientes para a construção mesmo de composição Hum, corporal, né? Porque a nossa principal fonte de energia, por exemplo, é o carboidrato. Então, uhum, comer o carboidrato é energia, né? Então, como é que eu vou conseguir fazer uma atividade física sem energia? Então, entre o carboidrato. Como é hum, que eu vou recuperar meu músculo sem proteína? Então, entra a proteína, uhum. né? Então, é a O importância mesmo. lipídio é o açúcar, Não, lipídio é a é? É a gordura, gordura, é a que gordura. é a quantidade mais baixa que a gente deve consumir Uhum. no dia a dia, mas que precisa construir ou precisa consumir. Então, a gente fazer esse balanço mesmo, né? Uma quantidade menor de gordura, mas que precisa, gorduras boas, abacate, azeite, gordura do queijo. Hum, E aí, a quantidade mais alta, dependendo da estratégia alimentar, de carboidrato e uma quantidade mediana de proteína. proteína. Então, a gente faz esses balanços, mas aí a gente entra com várias estratégias, né? Porque a gente sempre tem que lembrar do efeito platô, que isso acontece com todos, com o homem e com a mulher. Que é quando o seu organismo se adapta àquilo. Ele vai se adaptar a um treino, ele vai se adaptar a um medicamento que vai ter que mudar a dose, assim também ele vai se adaptar à dieta, Hum. né? Principalmente porque sua composição corporal, ela vai modificando, ganha mais massa, perde mais gordura. Aquele plano não funciona mais para ele. Então a gente sempre tem que ficar fazendo estratégias diferentes. É aí que entra low carb, que entra dieta O que é cetogênica. low carb? Low carb é uma dieta mais baixa de carboidrato e mais Hum, alta de proteína, né? hum, Cetogênica já é uma dieta quase zero de carboidrato, mais alta de gorduras e média em proteína. Então, hum. são essas estratégias que a gente vai trabalhando ali com a paciente que faz ela sair daquele efeito platô e consiga ter constantes evoluções. Perfeito. Em relação ao estilo de vida, mudando a alimentação, fazendo atividade física, mas a gente vive, eu venho sempre conversando sobre isso aqui no podcast, inclusive, é um dos pontos que os profissionais, quando estão aí, eles falam muito aqui, que existe hoje esse estilo de vida que a gente está vivendo, está causando uma coisa que afeta muito e em todos os segmentos físicos, que é o estresse, né? Assim, o acúmulo de atividades, eh, a própria tecnologia, assim, o uso excessivo desse rapaz aqui, né? É, Que as pessoas vão já dormir, acorda já acorda olhando, né? olhando, vai dormir olhando, né? Uhum. Acorda olhando conversei aqui recentemente com uma psicóloga sobre autoestima, o impacto das redes sociais na autoestima. Eu Achei, falo muito isso é é, muito interessante, é um assunto muito complexo e aí eu achei bem interessante, assim, como impacta, e principalmente na na mulher, né? mulher. A mulher causa um impacto muito grande. Em relação a isso, você percebe uma mudança comportamental Sim, na hora de passar? Porque acredito que hoje todas as profissões elas estão se adaptando a essa nova realidade, né? Que antigamente você ia para um nutricionista, ele passava uma dieta, você seguia, pau. Agora não é mais apenas isso, né? Você tem que entender como funciona a vida da pessoa. Você fala muito bem o que é que adianta eu passar uma dieta Y de e banana se a pessoa não gosta de banana. Preciso conhecer a pessoa. E aí como é que é a relação nisso? Porque a gente falando aqui de metabolismo por emagrecimento feminino, mas se o mental não tiver adequado, né? Assim, caminhando junto com o lado físico, não vai funcionar. Como é que você encara isso? é um ponto bem delicado, né? Mas que a gente precisa reconhecer. É, principalmente trabalhando com mulheres, eu atendo mulheres que sentam no consultório e choram. Olha aí. Centram, assim, pontos muito delicados, né? Hum, Envolve família, envolve trabalho, envolve tudo que é. mexe a autoestima. Então, eu
atender mulheres requer muita energia. Suga muito da energia do Imagina. profissional, porque é muito delicado. Às vezes eu chego a atender uma paciente, ou vários pacientes, que trazem foto de outras mulheres Hum. para mostrar a composição da mulher e dizer que quer a mesma É composição. mesmo, né? É isso que impacta as redes sociais, porque É. é postado somente o que você quer. Eu só posto, eu vim aqui, hoje eu fiz várias coisas, mas eu posto aqui só o podcast, eu É. toda arrumadinha e tudo. Então, quem tá ali por trás só vê o quê? A coisa boa, né? Não vê Não vê toda o corre, né? tudo por trás. Não vê o corre. Então, isso é muito delicado, É. né? Você chegar ao ponto de você levar a foto de uma mulher para dizer, Não, não sabia disso. Porque se você faz isso num cabeleireiro, né? Numa coisa, olha, eu é, queria, eu achei esse cabelo interessante, eu queria. é, Mas o corpo é que. e Olha aí que é que estranho, entra. né? Aí é que entra que a maioria dessas mulheres que estão ali nas fotos, isso acontece sempre, Ah, sempre mesmo. As mulheres que estão ali à foto têm uma realidade totalmente diferente de muito mulheres diferente. comuns, Aham, né? Então, a maioria dessas mulheres são famosas, são influentes, aham. são pessoas que vivem outra rotina, que tem ali por trás toda uma equipe, ali pessoas para ajudar ela Na imagem dela. na Na imagem, imagem, ela trabalha com a imagem. Photoshop, cirurgia É. plástica. Então tem ali Filtros, né? Esses filtros, filtros o próprio Instagram tem uns filtros que você nem, poxa, né? que Assim, você bota, você nem se bota aquilo. conhece. A própria câmera do celular hoje, eu já observei isso, que tem umas câmeras que você já, as pessoas acham que elas já não sabem exatamente como é que elas são, porque É, a câmera deixa é a ali um. frontal, é aquela que você Aham, filmando assim, sim. ela já dá uma ajeitada, né? Exatamente. Então, são pessoas que a gente vê que tem tudo ali por trás, tem Hum, cirurgia plástica, tem estética, tem uma rotina totalmente diferente de uma mãe, de uma mulher que passa o dia no total, trabalho, que não total. sobra tempo nem para treinar. Uhum, Aí tu imagina a paciente chegar e eu tá certo. Você vai ficar desse jeito. hum, Entendeu? Então suga muito da sua energia você ter é, que explicar que não é que assim, né? não é assim que funciona. É. Porque aí é que piora o quadro da paciente. Que vai passar um mês, 2 meses, 3 meses, vai vir a frustração de eu não consegui. Porque ela Uhum, consegue, eu não. Entendeu? E nem todo mundo tem essa maturidade de raciocinar dessa forma, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, aí sim a gente tem, né, essa uhum, maturidade e essa experiência, mas quem não? Entendeu? Então aí que mexe muito com o psicológico, autoestima, né? uhum. Então é muito complexo. Ah, isso eu vou dizer, tá uma situação bem complicada. A mulher chegar ao ponto de dizer que eu quero esse corpo aqui, É, que você pode ter uma noção, assim, mas é como você falou muito bem, e aí eu acho que isso vai ter que ser. Eu acho que já tem até trabalhando, tem um país aí, eu conversando aqui com uma psicóloga, e ela disse, a gente conversando, e eu já tinha visto essa reportagem que tem um país, a Austrália, que tá proibido o uso de redes sociais para menores de 16 anos. uhum. Porque se para uma mulher feita impacta, imagine para um adolescente Que uma tá na criança e adolescente que está construção na da construção personalidade, de de tudo. corpo, de personalidade, de, de imagem social, de tudo. E aí vem essas comparações aí que acaba a pessoa, né? Que hoje a gente vê cada vez mais, você conversa com muitos médicos, né, de Uhum, todas as áreas. Hoje a gente vê cada vez mais procedimentos estéticos em adolescentes, tá né? tendo, né? Botox, que nem tá na época, né, daquele Uhum. adolescente, preenchedor, É mesmo, né? é, e várias outras coisas, prótese de silicone. Tem pessoas assim com 20, 22 anos já fazendo cirurgias de lipoaspiração, Olha então aí. aquelas mini lipos, né? Uhum, Então é muito complexo isso, porque isso tudo vem grande parte das redes sociais. claro. Esse impacto. E impacta sempre mais as mulheres, É. né? O homem, ele demora muito mais a amadurecer ali. A mulher não, já quer o Uhum, corpo mais, aquela mulher mais formada, uhum. né? Seja em tudo do corpo da mulher. E em todas as fases, né? Assim, a mulher, a adolescente já tá querendo um corpo de mulher. E é uma mulher, quando tá mais velha, quer um corpo De mais adolescente, jovem, né? E aí fica complicado, porque
E as próprias cirurgias plásticas, elas estão evoluindo também. Eu conversei com o cirurgião plástico aqui, ele falou, é facelift o nome de uma... Uhum. A gente conversou sobre isso, a parte tão interessante, que ele tá perdendo aquela sensação de pele esticada, porque o facelift, ele adapta a pele ao músculo do rosto, ele vai Aham, o puxando... colágeno, né? Menina, é uma coisa tão interessante, mas assim, que ajuda na autoestima e tudo, mas quando isso vira uma obsessão, e ele falou Aham. sobre isso aqui também, que ele também sofre com Uhum. isso da mulher chegar e que ele, olha, eu quero assim, 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 e ele tem que impor limites também nos procedimentos, porque senão a pessoa vai querer É, fazer tudo, sem uma outra pessoa, e chega um momento que não tem mais, que ela perde realmente a a noção. noção. E que é difícil porque nem todos os profissionais têm esse olhar, né? Às vezes o profissional quer mais ali ver o lado financeiro Ah, e tem empurra o muitos. procedimento, É, empurra, vai empurrando. Quando vê a mulher tá totalmente diferente, deformada, né? Chega, deformada mesmo, chega. e são pessoas novas, né? Então, Aham. não só as pessoas que realmente necessitam do estímulo de colágeno, né, botox e tudo mais, mas não, a gente vê cada vez pessoas mais novas fazendo esses procedimentos estéticos mesmo. E aí envolve tudo, né? Envolve emagrecimento, envolve autoestima da Autoestima, mulher, sim. né? Porque ela vai querendo mudar por completo. E é o que o nosso tema aqui é sobre emagrecimento, mas também você emagrecer sem saúde não adianta, né? É. Porque assim, aí esse é um ponto que eu queria abordar aqui, porque a gente falando assim, dá uma diferença do emagrecimento para o homem e do da mulher, a gente já entendeu a questão do metabolismo, realmente há uma diferença estrutural, né? Assim, que Aham. não tem o que fazer, Visualmente você já consegue notar totalmente uma né? composição corporal Diferente, né? diferente. É diferente, assim. Mas que dá para a mulher, claro, ter uma Uhum. qualidade de vida boa e ter um corpo que ela consiga, né, fazer suas atividades e que ela também goste de, porque o lado visual impacta na autoestima, Claro. né, Uhum. impacta na rotina da mulher, claro. Mas eu vejo muito, e não é uma coisa assim de antigamente, isso, que já sou um pouco velho e eu já vi muitos momentos assim dessa parte de, Transições, né? de estética, né? E uma coisa que eu escuto desde sempre, parar de comer. Parar de comer, eu vou emagrecer, né? Uhum. Mas até hoje, a gente sabe que isso está errado, que Sim, não é assim, mas até hoje as pessoas têm essa sim. percepção. Tanto é que tem agora essas As canetas canetas emagrecedoras, né? inibidoras de apetite, né? Que você que não veio para você emagrecer, ela tem Diabetes. diabetes, obesidade, né? Mas as pessoas estão usando porque Uhum. inibe o apetite, ela fica sem comer e vai lá e emagrece. Porque não come, né? É igual, não sei se vocês já viram tem um programa, é Largados e Pelados. Uhum, Já já viu? vi. Eu acho muito interessante. Eu gosto daquele para ver o final. A pessoa passa ali 15 dias, 20, máximo é 21 dias. A pessoa perde 15 quilos. É. 15 quilos. Aham. Aí mostra o antes e o depois. Eu fico impressionando, rapaz. A pessoa emagreceu assim, mas é porque sofre, né? Fica ali Sofre e sem comer, né? não perde só gordura, Perde né? massa Perde magra, músculo perde também. músculo, perde tudo. A pessoa fica acabada, né? O rosto acabado, assim, mas perde, Uhum. mas não é assim, Não né? é com Assim, saúde, não né? é com saúde, pronto. Então, como é que se emagrece com saúde e que ela consiga fugir também, para quem está nos acompanhando, fugir dessas armadilhas Uhum. de um retorno rápido, Uhum. mas que não é duradouro, né? Uhum. Assim, porque realmente, como você falou ali, se o corpo não se acostuma com isso, né? Não vai Exatamente. voltar, vai, e às vezes quando volta é pior, É né? pior, é um efeito rebote, né? É. Mas quando a gente trata de emagrecimento, é, é até uma questão que está sendo muito falado, né? Que é a Hum. questão de uso de canetas emagrecedoras, né? Que tem a finalidade para diabetes e para uma Aham. obesidade, que é uma doença crônica, a Uhum. obesidade, a gente precisa levar como uma Sim, uma doença doença, sim. crônica. Até eu comentei no outro episódio do podcast, né? Que muita gente não lembra que a obesidade é crônica, que Uhum. ela não vai deixar de ser obeso, né? Só vai ser um obeso ali tratado no momento, mas que Uhum. pode retornar. Então, quando a gente vai falar de emagrecimento, atualmente tem essa questão muito de um acesso rápido a esses medicamentos para o emagrecimento,
né? E aí essas pessoas, elas perdem, sim, peso, mas elas não perdem de forma saudável. Não todos, mas a maioria, principalmente aquelas que não têm orientação, né? Que perde o peso, mas não ganha massa muscular também. Uhum. Então, acaba que tá magro, mas tá sarcopênico, que Uhum. tá com a quantidade muscular baixa. Então, esse metabolismo basal, ele vai descer mais ainda. Então, imagina, eu comecei um tratamento, eu tinha 1.500 calorias de metabolismo basal, de taxa metabólica basal. E aí, eu comecei esse processo de emagrecimento, apliquei lá o medicamento e ou então só deixei de comer. Não tô com acompanhamento. E aí, quando eu emagreço, o meu metabolismo tá 1.100, 1.200. Ou seja, metabolismo mais lento. Só que muitas vezes essas pessoas não conseguem dar continuidade ao tratamento por conta do custo e também porque não é acompanhado a maioria das pessoas pelo Sim. acesso hoje que está muito alto, né? E aí essa pessoa não dá continuidade, a fome vem cada vez maior, só que a fome vem com o meu metabolismo, É. não mais 1.500 calorias, Uhum. o meu metabolismo tá 1.100 calorias. Então eu tô comendo mais e o metabolismo tá Tá, mais baixo tá mais ainda. baixo. É por isso que a gente fala o efeito Efeito rebote rebote. em dobro, né? Que você Uhum. volta pro peso que tava e E mais ganha um pouco. mais. É. Puxa vida. Então é bem complicado. Assim, é um problema de saúde pública mesmo. Se você for olhar assim, olhando para o futuro mesmo, Hum. né? Porque é, são pessoas que não têm essa visão, que quer ali algo que é agora. Vou emagrecer O agora, imediatismo, né? imediatismo, eu tenho um evento, eu tenho algo ali, e aí eu quero emagrecer. Só que aí no futuro. Esses É. medicamentos, eles estão aptos a te acompanhar Uhum. ali pro resto da sua vida, Pois é, a longo entendeu? prazo, Ao como é? longo prazo, como é que tá Eu isso? já vi um caso, assim, claro, eu vi em uma reportagem, não estou falando aqui que é verdade, mas eu vi uma ligação entre os usos dessas canetas com pancreatite, Pancreatite, né? que eu já vi. Então, Mas deve ter estudos aí, é com algo que certeza está vão ter. sendo muito estudado, É, entendeu? Então, é aquela coisa, né? Antigamente as pessoas tinham medo de tomar a vacina da Covid porque não sabia o que é que tinha ali o dentro. que é que Só iria que as pessoas acontecer? hoje estão Aí usando pega essa caneta, taca no corpo, né? ali as canetas emagrecedoras do Paraguai. É, Teve uma eu mulher que morreu, cara. Teve gente não, que, por causa parece que era falsificado e tal, né? e assim, eu não estou sendo hipócrita, porque eu apoio quem utiliza, mas com um acompanhamento profissional Claro, mesmo, claro. entendeu? Porque o mundo ele está em constante evolução, então É. ele tá ali para receber As é, é, as novidades, né? novidades, mas com acompanhamento, entendeu? Uhum. Com responsabilidade, O problema é o uso indiscriminado, né? De indiscriminado. você usar assim. E tem e aí abrindo um parêntese aqui, em relação à geração que está vindo aí, que são, que já é conhecido pelo imediatismo, né? Porque eu sou de uma época ainda que não tinha internet, e eu acho que você também nasceu em uma época que a Sim, internet era não só era era telefone, se quisesse, pronto, era telefone. telefone, né? Então, assim, a gente viveu um mundo que não tinha essa velocidade tão grande como tem A hoje. foto tinha que revelar, então Você não é pegou algo que essa eu, época ainda, aham, que ah, tinha que escolher entregando, a Gabriela é, entregando a tô idade aqui, entregando, tinha que escolher a foto, ir é, lá e lá na mostrar. aba filme, e aí Aham, você revelava a foto. Então, assim, a gente esperava. Nós exatamente, tínhamos a gente foi criado em um momento onde se esperava para as coisas acontecerem. Hoje, o é, que é que você espera? exatamente. Assim, você não espera uma mensagem para você falar com a pessoa. Antes você tinha que ligar se a pessoa não atendesse. E antes do celular ainda tinha que ligar para casa da pessoa, tinha um É, orelhão. Então eu peguei todas essas fases. sim, Eu peguei todos essa evolução. E eu sei eu- que existia um mundo que não era como esse hoje. Então eu consigo, a gente ainda consegue ter uma noção de que não, isso aqui tá exagerado, cara. Isso aqui uhum, não tem uma outra forma de fazer. uhum,
Mas essa Mas quem geração que não, está né? vindo, não. Se ela não viu o que acontece, como era antes, o mundo, Uhum. o mundo para ela é o mundo do imediatismo. Exatamente. Juntando esse imediatismo que esses adolescentes, hoje crianças e adolescentes têm, com esse imediatismo de emagrecer, de tudo. Então vai ser assim, vai casar bem direitinho, né? Uhum. Assim, é a fome com vontade de comer. É, E aí, realmente, você falou de uma maneira muito correta, que tem que ter um acompanhamento em relação a isso. é. Porque senão vai virar. Eu conversei com um psicanalista, ele é um neurologista pediátrico. Uhum. Ele falou uma coisa, pai, eu achei assim, que a criança hoje ela tem que ter frustração. Ela tem que se frustrar de alguma forma, porque faz parte do crescimento do ser humano se Uhum. frustrar. Porque imagine uma pessoa que não se frustra Só por as nada. coisas Se boas tudo não tá dando adiantam. certo, aí ela quebra uma coisa, aí você já repõe aquilo ali. Ah, eu quero assistir uma televisão, já repõe aquilo. E aí fica sem se frustrar. Quando chegar na adolescência, fase adulta, quando tiver uma contradição, ele não vai conseguir É, lidar com isso. E aí tá nisso. Chega, eu preciso emagrecer. Pô, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que fazer. Ir pro lado correto da coisa, né? E aí não vai conseguir. e ir para o lado correto é um processo mais demorado, então a pessoa tem que ter mais É, paciência. que é o que tá faltando mesmo. E é muito difícil porque a maioria das pessoas que emagrece sem acompanhamento é, não perdem massa muscular, né? E não tem energia para praticar atividade física. É É, verdade. eu já recebi pacientes que me falaram que não praticam atividade física porque não tem energia, Muita não tem disposição. disposição para praticar atividade física. Aí eu vou lá e ajusto toda a rotina com a paciente. Vamos comer um pouco mais, ou fala para o médico reduzir a quantidade do medicamento, Hum, mas você precisa ter energia para praticar pelo menos uma atividade física, né? claro. Fortalecer mesmo os músculos, porque isso, com o passar dos anos, vai acarretar, porque a gente não pensa na velhice. Um Não. idoso sem massa muscular tá ali com os ossos bem propícios a fraturas, É. né? Então, envolve tanta coisa, né, que a gente acaba que vai para vários. Não, vai. Hoje em dia, e eu venho observando isso, que os segmentos da área de saúde, eles estão totalmente interligados, sabe? É uma Não equipe tem, multidisciplinar. não tem como hoje você falar de nutrição se não falar da saúde mental também da paciente. Sim. A gente conversou aqui sobre isso, né? Porque a paciente que chega hoje lá e diz, olha, eu quero esse corpo aqui, tem que ter um olhar diferenciado. E eu já cheguei a encaminhar pacientes para psicólogo, Psicólogos, porque imagina. estava precisando de psicólogo e não de De não ser- nutricionista. Porque É isso. depois que muda a Aham. mente, que nós profissionais, nutricionistas, temos também a nutrição comportamental, né? Uhum. Que tem uma área da nutrição que mexe mais com isso. A nutrição tem várias áreas, Uhum. esportiva, comportamental, Sim. né? E aí, a pessoa precisa mesmo ou de uma nutricionista mais comportamental, então eu tenho que ser ciente que só eu não vou conseguir ajudar, né? Ou mesmo de um psicólogo. Depois que muda muito a mentalidade, aí Aí sim. vamos partir aqui para a Aí parte prática da a gente nutrição. faz um planejamento, né? Muda ali o sono da paciente, pratica atividade física, quantidade adequada de Uhum. água, né? Então, a Perfeito. gente precisa também saber encaminhar. Esses dias eu recebi num consultório um paciente que só na amnese e no exame físico dele, eu já consegui encaminhar ele para um cardiologista. Olha aí. Porque a gente precisa trabalhar em equipe. O Uhum. paciente chegou com a pressão super alta e com dor de cabeças constantes e que vai na farmácia comprar medicamento e está com a pressão alta.
E na anamnese, gordura visceral, Uhum. a circunferência de cintura e quadril, também levando a esse risco de doenças metabólicas. Então, a gente consegue, fazendo uma boa anamnese, acolhendo esse paciente de forma bem individual mesmo, encaminhar para um cardiologista, para um endocrinologista, para uma Uhum. psicóloga, né? É. E trabalhar em equipe. Essa multidisciplinaridade, que é justamente o que eu venho observando aqui. Interessante. Eu converso com vários profissionais e todos falam que o paciente chora no meu consultório. Ele nem é Uhum, psicólogo, nem é psiquiatra, nem é da área da saúde mental, mas uhum. chora, né? Você disse que também Sim, chega lá várias vezes. no ginecologista, a mulher vai lá e chora, aí conversando com o pediatra. Pediatra. Os pais vão conversar E e choram. choram, né? Assim, Porque não, os eu pais tô, sentem ali a dor do filho, né? então, assim, porque não estão conseguindo, se acham maus pais, Uhum. não sabem, colocam no pediatra. Eu conversei com o pediatra, ela falou: isso criança acontece, assim, colocar no pediatra a educação do filho, que coisa que é para o É, pai fazer, assim. Assim, a outra coisa que está acontecendo muito é essa delegar, né, funções, assim, as pessoas delegar estão funções. delegando. Chega na nutricionista, olha, eu quero emagrecer e a responsabilidade é É sua. sua, exatamente. E eu acho que, assim, todos nós precisamos de um psicólogo, né? Sim. Porque a vida tá muito frenética. A gente observa também que a gente fala dessa questão de inflamação crônica baixa, né? Nós, indivíduos, mas a gente vê também que tá mudando assim, pessoas estão praticando mais atividades Sim. físicas, né? Que tá abrindo cada vez mais locais de comidas saudáveis. Uhum. Porém, a gente precisa educar essas pessoas, né? Porque não é só a questão da prática da atividade física. Você está praticando atividade física para quê? Só para emagrecer, né? As pessoas estão deixando de comer fast food por quê? Só porque estão em uso de medicamentos? Cadê a mudança de hábito? É. Então, é aí que a gente tem que educar. Nós, profissionais da saúde, nós temos uma grande missão, que é educar pacientes. Não é tão difícil para um pai e para uma mãe educar uma criança. Uhum. Para nós também é muito Bem difícil complicado. educar É. pacientes, principalmente pacientes que não reconhecem essa importância mesmo de mudanças de hábitos, né? Porque o mundo está mais ativo, né? Mas a gente tem que olhar por todos os lados, né? Ele gosta do que faz, ele realmente quer uma saúde ou ele quer só um fim estético? E o fim estético é o final, né? É o final. É A de gente todo conversou sobre isso no a outro gente falou isso, né? episódio. Que é o final, assim. E você tocou nesse ponto, eu achei interessante, tem muitas facilidades hoje na vida e eu observando isso. Parece que quanto mais a vida vai ficando fácil pra gente, ela, por outro lado, tá ficando muito difícil, É, né? Assim, sempre vai pesar em algum canto, não, né? assim, tá fácil, a tecnologia tá deixando a gente com uma facilidade muito grande, mas em contrapartida tá ficando muito difícil de se relacionar, muito difícil de conviver com outras pessoas, muito difícil de Socializar. conviver consigo mesmo, Você né? Assim, socializa tanto ali nas redes né? sociais Tá que esquecendo do corpo a do corpo, né? pessoal, né? Eu não sei que mundo é esse que nos espera aí, né? Com essa inteligência artificial aí, eu não sei o que é que vai acontecer e eu ainda vou estar vivo para ver Sim. espero, né? Assim, uma mudança muito drástica e que se as pessoas não se adaptam, não mudarem Uhum. emocionalmente, muita coisa ruim pode acontecer. Mas a gente está se caminhando para o final aqui, o Gabriel, e eu queria saber uma coisa antes da gente finalizar. Em relação à mulher que teve filho, certo? Que é uma outra parte da vida da mulher, né? Que assim, que Mais impacta delicado. e que impacta o mundo dela total, né? Assim, é uma mudança de hormônios, é uma bomba de hormônios que tem Uhum. ali, né? E aí ela tem filho, o corpo volta, né? Uhum. Que ele ganha peso, ele Uhum. ganha, O assim, psicológico totalmente total, assim, é diferente. tudo, né? Na mulher, o corpo todo, físico e mental. E aí, essa dificuldade, como é que a mulher lidar com, para ter normalmente o corpo, né? Uhum. Assim, de volta, que as pessoas falam, né? Sim. E aí entra também aquela comparação, por exemplo, a Virgínia do É. Zé Felipe teve Teve. 3 filhos, e aí volta, Mas parece que não teve e tal, aquela coisa. E aí como é que a mulher faz para ela voltar, né, você orienta para que ela consiga ter de uma forma saudável, né, o corpo e a qualidade de vida também boa.
Uhum. E é nessa comparação que a gente recebe no Hum. consultório. Exemplo, foi esse Olha aí. exemplo, né, que você acabou de dar. Mas para a mulher, a gente sempre orienta a priorizar também ela, né? Hum. Priorizar porque ela precisa estar bem para cuidar Cuidar da criança, da né? Uhum. criança, né? Então, é voltar a se alimentar bem, né? Priorizar a alimentação, até porque quando tá amamentando, requer estar bem Verdade. alimentado, Sim. né? Para a produção mesmo de leite materno, para tudo que você consome. Uhum. Pode passar ali para o bebê, né? Então, cuidar da alimentação, comer de 3 horas. Eu estou até acompanhando uma paciente que teve bebê agora essa semana e Boa. comer de 3 horas, evitar alimentos que fermentem, né, que fermentam no intestino para não Uhum. dar tantas gases, que isso também pode dar gases no bebê, né? Então, sempre priorizar a alimentação, porque tudo que ela vai estar consumindo pode estar prejudicando ali também o bebê que naturalmente já tem gases, né? Uhum. Então, sofrer mesmo no período noturno É e tudo verdade. mais. Então, é orientar, fazer uma dieta mais específica para essa mãe mesmo, com a quantidade de proteína boa, com a quantidade de carboidrato boa, para ela ter energia, porque ela vai acordar no meio da noite, ela É. vai estar ali o tempo todo em sinal de alerta, o cortisol vai estar lá em cima, porque ela não vai ter Uhum. aquele sono reparador e aquele sono mais profundo. E não vai ter horário, né? Então, o cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? Então, ele sobe, dá uma subida pela manhã e ao entardecer ele vai diminuindo, que é o momento Uhum. de você adormecer, dormir, e aí pela manhã ele vai subir novamente, né? Então, essa mãe, ela não tá com cortisol ajustado, não Entendi. sabe nem o que é dia e o que é noite, É. né? Então, é priorizar mesmo, tomar a suplementação que o médico, o nutricionista indicar, tudo isso que vai favorecer a uma boa recuperação, boa cicatrização, uma boa oferta de leite materno, para que ela volte o quanto antes para a rotina. E quando conseguir voltar, priorizar ela mesmo, priorizar ir para a musculação, treinar e estar bem consigo mesmo, para estar bem dentro da sua casa, com seu esposo, com seu filho, né? Perfeito. E conseguir voltar à rotina As as atividades atividades. normais da melhor maneira possível. Pois, Gabriel, muito obrigado, viu? Mais Por uma nada. vez. Por, Obrigado mesmo. por nada. E a mensagem que eu quero é deixar. Ah, Quanto mais massa muscular você conseguir acumular, né? estocar mesmo, Aham. estoque. Esses dias eu vi um post que era um paciente na UTI. E ele estava ali com uma quantidade muito alta de massa muscular e um mesmo paciente na UTI com uma quantidade baixa de Baixo. massa muscular. Então, quem sobrevive mais a essa UTI, Uhum. né? A gente viu isso muito no Covid, É né? verdade. É Pacientes na verdade. UTI. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? É. Amanhã a gente pode precisar muito que esse estoque esteja alto. Então, sobrevive quem tem mais massa Massa muscular. muscular, pois fica aí a dica. Pois, Gabriel, é isso. Eu acho que vai chegar um momento que o pessoal vai começar a fazer transplante de músculo. Não é não? O pessoal A gente quer. vê de tudo, né? É. A tecnologia vai avançar. Não, não quero fazer exercício. Vou Hum. transplantar músculos aqui. É. Mas é isso, Gabriel. Muito obrigado, viu? Nada. Obrigado mesmo. Fica aqui o convite para outra Foi um oportunidade. prazer Tá estar com bom? vocês e espero estar em outros episódios para a gente trazer cada vez Cara, mais conhecimento, saúde aqui para o podcast mesmo. É muito bom a gente estar passando mesmo. Depois que eu entrei na faculdade de hum, medicina, eu já era da área da saúde, mas estou cada vez mais dentro e a gente vê o quanto é importante a gente passar para a população hum, saúde mesmo, claro. conhecimento, para que a gente evolua cada vez mais para o bem. É isso daí, levar a qualidade de vida para as pessoas, né? É Sim, isso para todos nós. Só Gabriel, muito obrigado, viu? por nada. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.